Olá, Matheus Alexandre aqui, eu faço parte da liderança do Dunamis e lidero o Dunamis Pockets. Sejam bem-vindos à nossa série de vídeos Liderança Sobrenatural e hoje eu quero falar com você sobre como gerar líderes fortes. É muito bom quando nós lemos na Bíblia a grande comissão, e talvez você já sabe do que eu estou falando, em Mateus 28, em Marcos 16, o próprio Jesus fazendo esse convite, nos comissionando a irmos e pregarmos o Evangelho a todas as pessoas, em todas as nações. E esse convite de Jesus, na verdade, é sobre liderança, é sobre exercer influência. E eu começo dizendo isso, que liderança é sobre influenciar pessoas, influenciar ambientes. E eu quero falar algumas características de uma liderança forte. A primeira coisa que eu entendo é que líderes fortes não dependem de posição ou cargo para exercer influência. E eu quero ler aqui com você Marcos capítulo 10, versículos 43 ao 45, que diz assim: Entre vocês não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida entre resgate por muitos. Então você vê o próprio Jesus ensinando os discípulos a não dependerem de um cargo, a não dependerem de uma posição para exercer liderança, para exercer influência. Pelo contrário, Jesus está ensinando, sirva a todos. Jesus está dizendo, se você servir a todos, você vai conquistar uma posição de liderança. E esse talvez seja uma grande questão, uma grande dúvida que muitos de nós temos. Será que eu preciso de uma posição, seja na minha igreja local, seja no mercado de trabalho, seja na faculdade, para eu poder ter influência sobre as pessoas? E eu quero já afirmar aqui que não, você não precisa de posição ou cargo. Na verdade, como eu falei, liderança é sobre influência. Então, a partir do momento que você conquista espaço e você começa a influenciar pessoas, você automaticamente já está exercendo liderança naquele ambiente. E esse é o modo de liderança de Jesus. Líderes fracos, eles precisam de posição para influenciarem os ambientes. O segundo ponto que eu entendo é que líderes fortes, eles fazem discípulos ainda mais fortes. Antes de entrar a fundo nesse segundo ponto, é importante a gente saber que o meu raio de liderança, ele tem tudo a ver com o raio de influência. Algumas pessoas perguntam, como que eu sei a envergadura da minha liderança? Na verdade, tem tudo a ver com a quantidade de discípulos que você tem, ou, na verdade, quantas pessoas estão seguindo você, em quantas pessoas você exerce influência. E nós vemos aqui Jesus falando sobre isso em Marcos capítulo 1, versículo 17, que diz assim, E Jesus lhes disse, venham comigo e eu farei com que vocês sejam pescadores de homens. Você vê o próprio Jesus, ele exercendo influência, e Jesus convidando esses rapazes, esses homens, a acompanharem ele. Quando Jesus fala, venham e sigam-me. E ele fala, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Você vê um processo que Jesus está falando, eu vou tirar vocês de um ponto A e eu vou levar vocês para um ponto B. Então, o que eu entendo dessa passagem é que Jesus tinha convicção do chamado dele. Então, isso fala sobre autoridade. A autoridade essa que é gerada no secreto com o Espírito Santo, que é gerada todos os dias com o seu devocional, buscando ao Senhor. Você é convicto daquilo que o Senhor está depositando sobre você. Mas a segunda coisa que eu vejo é que Jesus tinha uma visão clara. Jesus tinha uma direção. Jesus chamou eles sabendo aonde Jesus queria chegar com esses homens, com esses discípulos. E você vê nitidamente que esses homens, eles são transformados em grandes apóstolos. Eram homens fracos, homens pequenos, que se transformaram em líderes fortes. Então, Jesus, como um líder forte, ele acaba gerando líderes e discípulos ainda mais fortes. E a grande pergunta desse segundo ponto é, onde estão os teus discípulos? Quais são as pessoas que te seguem? E se você não tem discípulos, se você olha para o seu raio, a sua envergadura de influência, de liderança, e não tem pessoas seguindo você, aí tem um grande problema
com a sua liderança. Talvez seja o momento de você olhar para dentro de você e pensar, será que eu estou convicto do chamado do Senhor sobre mim, da autoridade que foi depositada sobre mim? E será que eu tenho uma visão tão clara, uma direção tão clara para onde eu estou indo? Porque, sinceramente, cara, os discípulos ou as pessoas, elas não vão querer seguir um líder que não tem direção, um líder que não sabe aonde ir, aonde chegar. E o terceiro e último ponto é que líderes fortes, eles fazem mais e falam menos. E nós vemos, na verdade, que liderança é sobre ser exemplo, é sobre você fazer mais e falar menos. Talvez você vai concordar comigo que, cara, a nossa geração tem falado bastante, tem falado muito, você aí está nas redes sociais comentando muitas coisas, mas na verdade tem pouco histórico, tem pouco currículo, faz muito pouco. E nós vemos o apóstolo Paulo ensinando um jovem, assim como eu e você, chamado Timóteo, a lidar com estas questões. E ele ensina lá em 1 Timóteo 4,12, você que tem a Bíblia aí, acompanha comigo 1 Timóteo 4,12, que diz assim: ninguém o despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. São 5 pontos que o apóstolo Paulo ele traz sobre ser exemplo. Interessante que Timóteo aqui estava sofrendo, talvez, olhares contrários, pessoas que estavam ignorando a liderança dele, que ele era literalmente muito jovem na liderança, mas o apóstolo Paulo está ensinando, ao invés de você entrar em debates, ao invés de você querer provar a sua liderança para as pessoas, ao invés de você querer afirmar a sua posição em dizer, eu que sou o líder e vocês precisam me obedecer, eu aqui que mando, é eu que fui ungido nesse lugar, o apóstolo Paulo ele ensina, que ninguém o despreze, sim, ignora essas palavras, e o apóstolo Paulo ele fala, mas sede exemplo. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Você precisa ser exemplo, sendo exemplo você vai conquistar liderança, dessa maneira você vai se mostrar ainda mais forte. Ele fala, sede exemplo para essas pessoas, para os fiéis. Ele fala aqui de 5 áreas da vida. Ele vai falando sobre ser exemplo na palavra. Essa palavra não é simplesmente a Bíblia, mas é o modo que eu falo. Vai falar sobre conduta, sobre comportamento. Vai falar sobre o amor, fé, santidade, pureza. Porque dessa maneira você vai mostrar que você é um líder forte. Cara, esses 3 pontos que eu trouxe, eles demonstram características de uma liderança forte. E aqui eu quero que você pense e reflita um pouco. Será que eu sou um líder? Mais do que ser um líder, será que eu sou um líder forte? Será que eu estou preso em posições, em cargos para poder exercer liderança? Será que eu preciso ter discípulos ou fazer discípulos? Ou melhor, será que eu tenho discípulos? Será que eu tenho pessoas? Onde está o meu raio? Ou como está a minha envergadura de influência nas pessoas? E será que eu tenho sido exemplo? Será que eu não tenho falado demais e feito tão pouco? E o meu convite aqui é para você, é para que você entre nesse lugar de ser exemplo, entre nesse lugar de servir a todos, entre nesse lugar de exercer influência no lugar onde você está. Cara, eu quero orar por você, então onde você está aí, feche seus olhos. Espírito Santo, eu oro sobre todos aqui que estão me ouvindo, e eu declaro, Deus, uma liderança forte sobre cada um aqui, e mais do que sermos líderes fortes, que nós possamos gerar líderes fortes. Eu oro para que, a partir desse dia, desse exato momento, o Senhor possa convencê-los, Deus, que eles não necessitam de posições, que eles não necessitam de cargos, que o Senhor possa convencê-los da necessidade de fazermos discípulos, de fazermos pessoas ainda melhores, ainda mais fortes, e que o Senhor possa tocar no nosso coração para nós sermos exemplos para essa geração tão carente, Pai, de exemplos, Deus, no nome de Jesus. Assim eu oro por todos, que o Senhor possa nos abençoar, em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe e tenha um ótimo dia. Obrigado por ter permanecido até o final desse vídeo. Nós acabamos de falar sobre como gerar líderes fortes. E se você quer crescer ainda mais, ser ainda mais capacitado, nos dias 14, 15 e 16, nós teremos uma imersão de liderança sobrenatural com o Theo Hayashi. Você não pode ficar de fora, então o link está na descrição desse vídeo. Não perde.